A Lei da Reprodução, do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A lei da reprodução é uma lei natural, uma lei divina. Desde que o mundo é mundo, os seres se reproduzem. Então, para começar essa conversa, eu fui procurar no dicionário o que quer dizer reprodução. No dicionário, reprodução quer dizer produzir de novo. Produzir de novo. Uma só existência não é suficiente. A lei da reprodução irá tratar de nossa relação com Deus e seus semelhantes. Além das leis da vida e do corpo, é também a lei da vida da alma. Porque a multiplicidade de encarnações do homem é necessária para a sua evolução. A pluralidade dos espíritos se encontra, se transforma, evolui na medida em que é reencarnado. Por isso, a lei da reprodução traz a possibilidade evolutiva através do nascimento. 5 tópicos principais abrangem essa lei. Eu vou falar cada um deles um pouquinho. Os 5 tópicos são, que a lei da reprodução trata: a população do globo, a sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. No meu início de trabalho com a questão do estudo da doutrina espírita, muita coisa eu vou deixar para a gente conversar depois. Eu vou me ater exatamente ao que eu pude aprender das questões trazidas por Kardec, né? Então eu vou falar sobre a população do globo. Quem somos nós? Quantos nós somos? Isso sempre foi uma indagação, um questionamento nosso, né? Na adolescência, para que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, né? De onde habitam, como habitam os espíritos novos. Toda essa nossa ideia sobre a população do globo, ela geralmente vem isolada da compreensão do universo, da compreensão da reprodução das espécies, da extinção das espécies, da evolução das espécies no mundo, né? Quando a gente vai falar de população do globo, a gente tem que pensar nos seres, nos animais, nas plantas, nos seres humanos, no universo, né? E até, por que não, em outras existências. A gente tem os exilados de Capela, por exemplo, para agregar aqui na nossa conversa sobre a população do globo. Falar população do globo não é observar a vida, mas sim observar a vida em movimento, um movimento de extinção, um movimento de transformação, um movimento de evolução das espécies. Essa é a população do globo, é uma população que se movimenta. E na qual, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Qual é a evolução? Qual é a nossa função? Qual é a nossa existência? Número 2, o tópico número 2, sucessão e aperfeiçoamento das raças. A reprodução favorece o desenvolvimento humano e seu aperfeiçoamento. Se imaginarmos o homem de Neandertal, o Erectus, o homem sapiens e o homem atual, podemos ver que a transformação, tanto física quanto de comportamento, do brutal ao intelectual, né? Então vamos ver esse esquema aqui. Eu tenho um homem primitivo ao homem atual. O homem primitivo, um ser mais bruto, um ser mais rude, um ser mais instintivo. O homem atual, que hoje habita o planeta Terra, um homem mais intelectual, um homem que consegue pensar, um homem que consegue dominar melhor as suas emoções, seus instintos, né? Então eu tenho que este homem que já foi primitivo,
que é o homem atual, se a gente pensa no universo, ele também vai se aperfeiçoar, ele também vai ser sucedido, ele também vai entrar em aperfeiçoamento. Isso é a transformação, a evolução. E ele precisa se reproduzir para viver. Assim temos os mesmos espíritos em novos corpos, ainda longe da perfeição. A gente entende a sucessão e o aperfeiçoamento através dessas vidas, desse tempo que a gente precisa para construir a perfeição. Obstáculos à reprodução é o terceiro tópico, né, que a lei da reprodução traz para a gente conversar. Alguns obstáculos são conhecidos, a maioria deles provocado pelo homem, né? Os obstáculos à reprodução não fazem parte da lei natural. A lei natural é a reprodução. Alguns conhecidos, outros nem tanto. Pois bem, tudo que entrava a natureza é contrário à lei natural. Contudo, quando houver necessidade, o homem de bem pode regular a reprodução das espécies, como por exemplo animais e plantas. Mas, no entanto, entravá-los nunca. Buscar sempre o equilíbrio. Nós estamos falando de universo, nós estamos falando de evolução, população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução. Deixe-me contar. A sexualidade e o erotismo fazem parte do processo corpóreo da necessidade. Deus, em sua infinita sabedoria, ele coloca atrativos para que a lei da reprodução, a lei natural e divina se estabeleça. Então, há todo um movimento de encantamento, né, de amor, de respeito, de saúde ao processo de reprodução, à lei da reprodução. Contudo, o homem não pode viver mergulhado na matéria. Ele não é só corpo, ele não é só o físico. Por isso eu lhe apresento o quarto tópico: casamento e celibato. Casamento é um progresso para a sociedade humana. Sim, um progresso para a humanidade, porque estabelece a solidariedade, o amor fraterno e fortalece o encontro entre todos os povos, raças, nações, né? Quantas pessoas foram se conhecer lá do outro lado do planeta, quantas pessoas se correspondem em lugares longes, quantas pessoas procuram alguém, né, para dividir, para compartilhar. O casamento, ele é sim um encontro fraterno, o melhor encontro fraterno, onde a gente exercita solidariedade, a gente exercita companheirismo, a gente exercita caridade. Um encontro a serviço da humanidade e da harmonia. Da humanidade pela possibilidade da evolução, da regulamentação do instinto de família. O que será a família? Família é lugar para viver, para resgatar e evoluir. O casamento, a construção da família, possibilita a nossa evolução. Já o celibato, ou seja, a condição de se manter solteiro, que é uma escolha, para a doutrina espírita, ela seria antinatural. Se tratar de uma imposição, não por uma escolha, mas se ela se tratar de uma escolha pessoal, ela vai funcionar como um equilíbrio e disciplina da sexualidade, na oportunidade da pessoa direcionar energias criadoras para a caridade e beneficência à medida que eu escolho ser solteiro para me dedicar a uma causa. Então, a doutrina espírita, ela é clara.
Se é imposição, não é natural, não é escolha, não é equilíbrio. E por fim, a poligamia, né? Dentro da lei da reprodução, um quinto tópico seria discutir a poligamia. O espiritismo é ideológico do ponto de vista físico quanto moral, e ele trata a poligamia como uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social, porém deve ser considerada por ser apropriada a outros costumes, a um momento da nossa evolução em que isso foi necessário, né? Em que isso se apresenta em determinada sociedade, determinada cultura. Certa vez ouvi um amigo libanês que sua cultura permitia até 4 casamentos. E nós conversamos, perguntei por que até 4 casamentos. E ele conta que como o povo libanês, como o povo daquela região guerreava muito, cada vez que iam para as batalhas, voltavam menos homens para as aldeias. Então foi permitido que esses homens desposassem até 4 mulheres para a manutenção da raça, para a manutenção da espécie, para a manutenção do povoado. Uma lei humana, né? Uma lei da humanidade para regular algo que era comum, poderia ser comum naquele tempo. Esse resquício veio até hoje, né? Ele existe até hoje na nossa sociedade, mas a gente compreende que ele, como tudo está evoluindo e como tudo passa por um processo, a poligamia ela tem uma tendência a se extinguir. Porque a poligamia ela aflora muito mais a sensualidade, né? Como eu diria, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ela na verdade é a sensualidade, o erotismo e pouco a fraternidade, o companheirismo, o viver junto, né? É muito mais um prazer e uma vaidade do que a evolução espírita que a gente espera, né? Assim eu completo esse estudo, né? Contando para vocês os 5 tópicos da lei da reprodução, sabendo que a gente pode construir, conversar muitas outras coisas, né? E para brincar um pouquinho, eu gostaria que a gente assistisse o filminho do Canal da Luz, Humor e Espiritismo, Família da Próxima Encarnação. E depois a gente vai fazer uma atividade juntos. Beijo!